Olá, então hoje vamos falar de astrologia psicológica na intenção de falar sobre a verdade. A verdade é relativa. Por quê? Porque quando a verdade é a sua verdade, é a verdade do ego que comanda a sua personalidade, e isso corre o risco de virar julgamento. E uma das regras da evolução é não julgar para não ser julgado, não medir para não ser medido pela mesma regra. Assim Jesus nos disse. Então, conclusão, vamos falar um pouco de verdade. Primeiro que existe a verdade que é um fato, e mesmo assim é relativa. A verdade que é um fato é aquela que você viu, mas o mágico, quando faz a mágica dele, ele nos ilude. Então, mesmo o que a gente enxerga deve ser mais confrontado. Então, primeira parte, a verdade é quando ela é um fato, que de verdade é a verdade, mas que também pode ser iludida com a mão do mágico ou com qualquer situação de acaso. A segunda verdade é a verdade que você acreditou do que o outro falou. Mas quem disse que o outro está falando a verdade? Então, em vez de falar eu sei, você tem que falar não, fulano me disse. Para quem está te ouvindo, pensar em acreditar no fulano ou não. A outra verdade é a verdade dos livros. A verdade dos livros também é relativa. Por quê? Porque existem contradições, pessoas que não aceitam a mesma tese. E mais, o livro normalmente vem de bibliografia. Tá? O autor pesquisou em outros livros para escrever o resumo dele. Então, a verdade é relativa. Ponto. Segundo, muitas vezes a pessoa se orgulha em falar a verdade que sente, ou a verdade que vê, ou a verdade que acha. E que eu saiba, e que eu tenha visto meus guias trabalhando, a verdade é aquilo que pode ser dita se construir algo positivo. Aí vem falar, mentiu. Não mentiu. Omitiu. Não omitiu. Simplesmente foi dito aquilo que poderia ser dito naquele momento. Diferente do gosto do ego de cada um, que cospe o que quer em cima daquele que tem um ego diferente. O ego 1 tem gostos, o ego 2 tem gostos diferentes. A verdade do ego 1 que lhe agrada, não agrada a verdade do ego alheio. Então, se a verdade é aquilo que pode ser dito, e você precisa aconselhar, educar, conviver com egos diferentes, você tem que, ou pela fisionomia, ou pelo mapa, ou pela convivência, tentar entender quem é a pessoa a qual você vai dar o conselho, ou vai dar o seu argumento, ou vai dar um argumento para debate. Meus guias me ensinaram a educar meus filhos da seguinte forma: quando vem a pessoa consulta, primeiro ele elogia, fala todas as qualidades da pessoa, para quando ela estiver bem feliz, aí ele entra para colocar aquele mercúrio mertiolato que arde pra caramba na ferida. Mas a pessoa, como estava feliz, ela está aberta a ouvir mais, porque quando recebeu elogios,
chegou e pensou, pô, esse sujeito aí me entende, esse sujeito aí me conhece. Diferente dessa situação, quando os pais, a mãe, o pai, de ego diferente dos filhos, cismam de falar a verdade deles, a verdade do ego deles para o ego dos filhos, que podem ser diferentes, principalmente depois da tal da cesariana. O que acontece? O filho chega e fala assim, esse cara não me conhece. Não vou nem ouvir mais. Vou me revoltar. Se tiver caminho da lua para criar traumas, mágoas, terrível. A verdade é relativa e deve ser estudada para ser dita. A verdade não pode virar julgamento. A verdade não pode virar imposição. A verdade do ego de um é diferente da verdade do ego alheio. Então, a astrologia psicológica. Você tem seu cônjuge, marido, mulher, parceiro, parceira. Você tem seus filhos. Você tem seus pais. Você mora junto com a família. Você trabalha com um chefe que não sabe usar boas palavras e te irrita. Se você conhecer o ego do chefe, se você conhecer melhor as possibilidades que o ego dele tem a falar, de repente você o entende e fica mais fácil conviver, não é aceitar. Quando o ego tem gosto de uma coisa e o outro ego tem gosto de outra, não tem como aceitar, mas tem como conviver na medida do possível. Então não tem muito mais para falar, não. A verdade é relativa. A verdade... Vou falar mal de mim. Muitas vezes, na consulta de amor, eu, que sempre fui meio cafajeste, meio direto, meio sem rodeios, encontro consulentes com parceiros meio tímidos, meio molezinha. O cara de pau começa a falar mal, não sei o que, não sei o que lá. Olha isso, eu estou me botando na berlinda, mas serve para todas as cartomantes também, tá? Não para os guias espirituais. Os guias espirituais sabem do que precisa falar e da forma que precisa falar. Mas aí, conclusão, aí quando eu pego alguém me perguntando sobre amor de alguém que é meio devagar, meio fraquinho, coisa parecida, eu começo a falar, daqui a pouco eu calo a minha boca e peço, por favor, eu não sou intuitivo, eu falo pela lógica. E eu não posso correr o risco de falar pela minha lógica. Então, me conta mais do contexto para eu poder entender a sua situação, para daí, então, eu possa dar o conselho adequado. Aí, quando elas falam que a situação é essa, que é aquela, que não sei o que não sei o que lá, eu me encaixo na história. E aí até pode vir uma intuição, porque eu parei de falar pelo meu ego. E aí, então, eu falo o conselho adequado para o contexto. Então, você, cartomante, que tem intuição, ótimo. A intuição favorece. Você, cartomante, que tem intuição, mas se deixa, muitas vezes, falar a sua verdade pelo seu ego, antes de fazer isso, pergunte o contexto. As cartas vão falar, você pá. Em vez de pá e entrar com o teu conselho, você fala pá e pergunta o que você acha disso.
Aí a consulente vai dar o contexto. Aí a intuição entra no contexto para poder falar a verdade que deve ser dita, e não a sua verdade, e não a verdade do próprio ego. Então, quando você tiver que dar um conselho para um filho, para um amigo, para um parente, para um qualquer um, pergunta o contexto. No meio desse contexto contado, existe a possibilidade de ter algum tipo de intuição e mediunidade para intuir o que se deve ser dito e não o que o seu ego quer falar. Ok? Então, repito, cale a boca e não deixe o ego falar antes de intuir a melhor possibilidade, o melhor argumento, o melhor conselho positivo. Porque, do contrário, você vai errar. Porque, do contrário, você vai estar se orgulhando do gosto do próprio ego, não o subjugando e não evoluindo a própria alma, que é o nosso interesse na astrologia psicológica. Entender quem é o ego para ridicularizá-lo, para subjugá-lo, a fim de evoluir a alma. Aí vocês falam, eu não sou cartomante. É mãe, é pai, é amigo, é parceiro, é companheiro, é cônjuge, é familiar. Isso acontece no dia a dia de todo mundo. Tente entender aquele a qual você vai dar uma opinião, um conselho, um argumento. Eu acho que dei o recado. Um recado simples, mas que puxa a nossa orelha, puxa a minha orelha, porque vira e mexe eu me pego errando. Quando eu monto o texto de vocês, eu monto o texto em cima de uma anamnese básica que os guias me ensinaram a fazer. Em cima do texto, a minha lógica, que eu tenho muito de Libra, sou tagarelo por conta do ascendente Gêmeos, a minha lógica de Libra se soma com deboche de Sagitário e começa a falar com vontade de falar mal, com vontade de ridicularizar, com vontade de debochar, com vontade de... Não é o certo. Toda vez que aparece alguém que tem elemento água, o elemento água dá valor ao sentimento, eu não tenho elemento água, eu fico torcendo para que a pessoa venha aprender a técnica, porque eu sei que ela vai ficar melhor do que eu, porque ela vai botar sentimento, emoção nos argumentos que eu não sei, eu tenho que esperar o contexto para frear minha língua, dar um nó cego nela, porque eu quero zoar. É terrível. Outra situação também muito engraçada. Eu fui levado na minha mediunidade pela pirâmide de Pai Joaquim da Angola. Pirâmide, porque quando eu era um médium fajuto, eu recebia um Pai Joaquim que vinha com esse nome, a mesma apresentação, o mesmo rosto dos outros, mas ele era fraquinho. Por quê? Porque eu era fraquinho. Conforme a minha mediunidade foi crescendo por conta dos rituais que eu fui fazendo, eu percebia que vinha outro, porque esse outro falava mais fluente. Aí, conforme eu ia crescendo, eu percebi que vinha outro, porque eu comecei a escrever. Quando eu comecei a crescer mais, vinha outro, porque eu comecei a ensinar. Aí, de repente, Pai Joaquim vira para mim e fala assim, meu filho, vou te abandonar, vou te passar para um outro aí. E foi uma situação muito engraçada, porque veio um outro
que tenho muito gosto nele, aprendi muito com ele, mas não tem nenhuma papa na língua. Ele é terrível. E toda vez que precisava falar alguma coisa, ele arrumava um jeitinho bonitinho e falava. Falava em verso, era bonito pra cacete. Mas toda vez que ele queria falar alguma coisa que o consulente ia ficar chateado com o que ele ia falar, aí ele abriu o jogo para falar que quem falou foi o jogo. Quando não era uma coisa difícil, ele falava. Ele falava e ficava com as glórias de ter dito uma coisa que a pessoa gostava. Quando ele precisava falar um aviso isso, um aviso aquilo, quando ele rangia os dentes e falava, não é bem assim, minha filha. Era um negócio muito engraçado. Ele abria o jogo e começava a falar. Eu via que o jogo confirmava o que ele queria falar, mas ele já podia ter falado, ele já sabia. Então, a verdade é relativa. Eu aprendi com eles a cuidar dos meus filhos. Eu lembrava os meus primeiros livros, eu falei sobre a axé dos orixás. Eu me lembrava de quem o filho era e começava a elogiar a personalidade do orixá deles. Para quê? Para quando ele ficasse bem feliz, eu falei, não está vendo que isso está me irritando? Não está vendo que não sei o quê? Primeiro você agrada, para depois dar a pernada. Botar lá o mertiolato na ferida para machucar. Eu ia falar mais alguma coisa desse meu guia. Então, a verdade é relativa, mas você tem que arrumar um jeito dela ser sempre positiva. Ok? Eu ia contar mais alguma coisa, mas me perdi. Estou no meu TDAH. Está terrível. Bom, gostou, dá o like, compartilha, joga pedra, contradiz, comente. Estou aguardando. Um abraço.